Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo ao live Relações com a Alma. Eu sou a Ciel Gomes, a tua psicóloga Relações com a Alma, e se calhar já costumas acompanhar os nossos lives sempre às quintas-feiras, 21h30, e gostava que soubesses também que podes acompanhar os nossos lives, não em direto, mas sim em diferido, no nosso canal do YouTube. Então, depois do live, podes encontrá-lo lá, está bem? No YouTube. Mas para isso tens que subscrever o nosso canal do YouTube, Relações com a Alma. Então, se ainda não subscreveste o nosso canal do YouTube, é só clicares em seguir, ou subscrever, digo, e clicares no sininho para receberes atualizações daquilo que vamos lá publicando. Bem, então, gostava também de te lembrar que temos em curso desde julho deste ano a Academia Online Relações com a Alma e se calhar estás aí desse lado, fazes parte da nossa Academia Online. Então, durante um ano, vários cursos vão ser entregues para que tu possas trabalhar nas ferramentas que melhoram a tua vida, a tua felicidade, o teu bem-estar. Então, caso não tenhas possibilidade de estar presencialmente connosco, onde quer que te encontres, noutros países, não importa, podes fazer parte da nossa Academia Online. 4 cursos vão ajudar-te a estar atualizado e a sair da tua zona de conforto. Auto-coaching é o curso que está agora mesmo a terminar, do Mário. Depois vai seguir-se o meu, os pilares do equilíbrio emocional. A seguir, volta ao Mário com produtividade plena e por último, vibrar em abundância. Então, se calhar, poderás dar a ti próprio ou a ti próprio uma prenda de Natal diferente ou quem sabe a alguém que muito aprecies. Podes dar a inscrição anual na nossa academia. Então, caso queiras fazer a tua inscrição, é só falares comigo no final, está bem? E terás um ano de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e de elevação. Inteirinho para ti. Um ano. Bem, então, na semana passada, o nosso tema foi saber esperar. Hoje vamos falar de um tema um pouquinho mais intenso, chamemos-lhe assim. Sinto culpa. E se achares que este live pode ser útil a outras pessoas, partilha-o na tua wall. De facto, a culpa é algo que faz parte da nossa vida. Mas antes de começar a trabalhar aqui o tema, vou só espreitar para ver se estou a chegar nas melhores condições da tua casa. E se for a primeira vez que estás a acompanhar este live, coloca aí a tua cidade, onde é que estás a ver-me, ou o país, se for caso disso, porque vou querer saber onde é que tu estás. Ora, então vou aqui dar as boas noites às pessoas que já cá estão. Muito bem, muito bem. Então estou aqui a ver... Olá, Ricardo Abreu. Saudações, Ricardo, para a Póvoa. Susana, beijinho, Susana. Pedro e Manuel, boa noite. Não sei se é a primeira vez que está cá connosco. Se sim, coloca aí a sua cidade. Paula, beijinho, passando tirso, abraço. Bem, então, como te estava a dizer, hoje vamos falar da culpa. E a culpa é qualquer coisa que faz parte muito da nossa cultura. Desde pequeninos que nós ouvimos dizer que quando erramos devemos sentir culpa, vergonha. Mas será que é mesmo assim? E até na tradição, na história religiosa, todos conhecemos a história de Adão e Eva, não é? A Eva que trincou a maçã, não é? O fruto proibido. E a partir daí todos os seres humanos vão ter que padecer por este pecado. Bem, então esta é muito a programação que nos é instalada ao longo da nossa educação. Então, habituamos-nos a sentir culpa, mas vamos perceber um bocadinho mais sobre a culpa. Será que a culpa é qualquer coisa que nos ajuda ou pode paralisar a nossa vida? Então, de facto, quando a pessoa vive com uma culpa muito intensa porque fez algo, teve uma atitude, um comportamento do qual se arrependeu, e fundamentalmente tem a ver com esta situação, não só, mais para a frente vamos ver outras situações possíveis, mas tem muito a ver com isto. A pessoa sente que devia ter feito diferente, devia ter atuado de outra forma, então a pessoa sente-se mal com isso. E se este sentimento é qualquer coisa que se transforma, por exemplo, em complexo de culpa,
A pessoa vive constantemente sob efeito de uma perturbação em que ela sente que tudo aquilo que faz é errado e sente esse peso às costas. Então vamos lá ver. Ao longo da nossa vida, todos nós temos situações que não correm como desejamos. Por muito que nós queiramos programar tudo, e sim, devemos programar, planear, claro que sim, mas há circunstâncias imprevistas que vão acontecendo. Então, nem tudo é controlável. De facto, há uma parte que nós podemos controlar, gerir, e também podemos gerir a forma como reagimos a esses imprevistos. Isso está ao nosso alcance. Agora, não podemos controlar tudo. E também precisamos de perceber que não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, tu que estás aí desse lado também não és, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, a tua prima, o teu vizinho, o teu chefe não são perfeitos. Como seres humanos, nós somos naturalmente imperfeitos. E é por isso que estamos a viver esta vida, para crescermos, evoluirmos. Então, se isso for um ponto assente, que nós somos seres imperfeitos, isso significa que nós vamos errar. Agora, vamos lá ver. O que é que nos leva, muitas vezes, a carregar este fardo? E o fardo da culpa, há quem o carregue anos. 10, 15, 20, 30 anos. Por algo que já foi feito muito lá atrás. Ou por algo que a pessoa acha que devia ter feito. Então, se essa culpa toma conta da nossa vida, nós vivemos no passado. Vivemos paralisados. Não conseguimos usufruir da nossa vida agora. Podemos ter uma casa fantástica, filhos maravilhosos, até um emprego interessante, mas vivemos ligados emocionalmente pela culpa a qualquer coisa que aconteceu às vezes bem lá atrás e da qual não nos conseguimos libertar. Então, aí nós podemos dizer que a culpa é tão paralisante que a pessoa não está a viver, mas sim a sobreviver. E vou aqui espreitar quem é que já cá está. Olá, Pedro, bem-vindo. Pedro Vieira da Silva. Deve ser uma seca ser perfeito. Pois deve, não é? Faz parte da vida darmos assim algumas escabalhotas, cairmos, levantar outra vez. Claro. Olá, Luciana. Sim, a culpa pode paralisar-nos e não nos deixa progredir. Olá, Júlia Calvino, um beijinho também. É verdade, Luciana, quando nós vivemos sob efeito da culpa, nós não conseguimos desfrutar da nossa vida, porque não nos sentimos bem connosco próprios. Vivemos imersos num sentimento de culpa. E aquilo que fazemos, vamos sentir que está sempre ou errado ou insuficiente. Isto foi-nos muito passado pela cultura em que nós vivemos, que tem a cultura portuguesa, não é? Uma base muito religiosa e a Igreja na sua essência, não é? Fala muito do pecado, da culpa, então nós aprendemos dessa forma, por muito que não sejamos propriamente católicos praticantes, mas tivemos na nossa formação, ou podemos ser, tivemos na nossa formação uma base moral que vem da religião, que não tem nada de errado, simplesmente se calhar vai destacar alguns aspectos que não nos ajudam, porque se eu fico presa a uma coisa que eu fiz para trás, e qualquer um de nós, ao longo da sua vida, vai provavelmente num determinado momento, se calhar magoar outra pessoa, sem querer, não é? Porque estes erros que nós cometemos não são com intenção, não é? Nós não erramos de forma intencional. Então, como seres imperfeitos que somos, erramos na nossa vida. Faz parte da nossa aprendizagem. Só que se ficamos presos a isso, porque dissemos uma palavra a alguém que não devíamos ter dito, porque não estivemos presentes no momento em que afinal nós achamos que devíamos ter estado, e por vezes acontece isso, que é quem, por exemplo, tem a tendência para ser muito apoiante dos outros, ajudar muito os outros, por vezes culpa-se por não ter estado presente num certo momento, ou por não ter dado aquele apoio que deveria ser dado, ok? Então, por vezes isso
gera um desgaste muito grande e um sentimento de culpa que consome-nos, é qualquer coisa que realmente afeta e paralisa a nossa vida, como dizia e muito bem ali a Luciana. Olá Diana, beijinho também. Sim, e por isso, é verdade Diana, por isso nós precisamos trabalhar o perdão. E o perdão é essencialmente a nós próprios, não é? Perdoarmos-nos, é verdade. Auto-perdão, muito bem. Olá Edith, beijinho para ti também. Sim, é verdade. Obrigada Pedro, obrigada. Muito bem Pedro Vieira da Silva, obrigada. Então, nós podemos viver com culpa por qualquer coisa que fizemos de errado contra alguém, uma palavra que dissemos que não devíamos ter dito, alguém que achávamos que devíamos ajudar e não ajudamos. E por vezes até vivemos isto de uma forma muito apegada. Porque é que é isto de nos apegarmos? Nos apegarmos à coisa errada que fizemos. Que até fizemos, ok, sim, erramos. Tudo bem, tudo certo. Mas se nós nos apegamos a isso, aí é que a culpa nos vai paralisar. Porque existe uma forma positiva de viver isto. E para a frente já te vou falar dela, não é? Então, se eu vivo a pensar que eu devia ter ajudado o meu pai numa certa altura, devia ter feito diferente, que devia ter ido levar não sei quem ao hospital, ou que eu não devia ter respondido daquela forma à minha mãe que ela estava triste, ou ainda, existem pessoas que se culpam porque conversaram ou tiveram uma situação de maior tensão, não é? De algum conflito com outra pessoa, e a seguir essa pessoa ou teve um acidente, ou ficou doente, e isto pode parecer irracional, mas na mente da pessoa ela sente culpa. Sente culpa por ter acontecido aquilo à pessoa, ou porque a seguir a pessoa teve um acidente, ou porque a seguir a pessoa ficou doente. Então vamos lá ver, não é? Por muito pouco racional que isto pareça, a pessoa pode sentir-se culpada, tá bem? Não sei se já te aconteceu a ti, se conheces pessoas à tua volta que vivem uma situação destas, mas posso-te dizer que uma das situações mais difíceis que tive à minha frente de um paciente teve a ver com um sentimento de culpa extremamente intenso de um avô que não se perdoava por ter permitido que o seu neto, criança, tivesse morrido após cair num poço, claro, na casa do avô. Então, na moral, nos conceitos morais e nos valores daquele avô, não cabia o perdão a um adulto que era responsável também, não o único, mas ele sentia-se responsável por ser dono da casa, não é? Nos valores morais dele, não cabia o perdão para um adulto que deixou que o seu neto fosse para uma parte da casa não vigiada e tivesse a oportunidade de cair num buraco, que era um poço que não estava protegido. Então essa foi uma das situações mais complexas que eu recordo que tive à minha frente de um paciente, mas nem sempre as situações são assim tão graves, e de facto esta é uma situação muito grave, muito difícil, não é? Nem sempre são situações tão graves, tão intensas. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Olá Telma, beijinhos dourados para ti Telma. Sónia, certo, ok, então Sónia, muito bem, ainda bem que falas disso, não é? A ideia de sermos perfeitos. Então o que é preciso para nós podermos lidar com a culpa? Para podermos transformar a culpa em algo positivo e aprender com ela. Então Sónia, é mesmo isso, é deixar de querermos ser perfeitos. E por vezes nós em criança, não é? Temos essa ideia, uma ideia que desenvolvemos quando somos muito pequeninos. Achamos que temos que ser meninas perfeitas ou meninos perfeitos para ter o amor dos nossos pais, avós, das pessoas que nos educaram. Então, isso era o que tu pensavas quando tu eras criança, mas tu já não és criança. A não ser que estejam ali crianças desse lado, não é? Mas penso que não, que isto eram só adultos. Então, se tu já não és criança, tu percebes que é possível continuar a amar um filho mesmo que ele erre, um marido mesmo que ele erre, uma esposa, um pai e uma mãe. Tu não deixas de amar a pessoa porque ela cometeu um erro, ok? Então, se calhar, pode estar na altura de tu perceberes que tu não és perfeita e que não precisas de ser para seres amada ou amado. Podemos ser imperfeitos e ser igualmente amados por outros seres humanos como nós, que também são, de resto, imperfeitos.
Então, esse é o primeiro aspecto, é a primeira clarificação, o primeiro insight. Tu não tens que fazer sempre tudo certo, tu fazes o teu melhor, e é importante que o faças, e para que tu possas aprender com a situação que correu mal, e sim, correu mal, ok, correu mal, tudo bem. Se tu sentes aquele remorso e esse remorso te faz, ok, como é que eu vou fazer na próxima? Como é que eu vou melhorar isto? Então aí tu estás a usar a culpa de uma forma positiva, não vais ficar apegado a ela, não vais ficar paralisado, porque vais-te colocar em ação, tiras as tuas conclusões, o que é que tu aprendeste com aquela situação e prossegues na tua vida e caminhas em frente. Porque a verdade é que a culpa não deve ser um sofá onde tu te vais recostar, mas sim pode ser um trampolim para o teu futuro. Pode ser algo que te permita aprender. Agora, para isso, precisas de fazer o quê? Precisas de ter uma perspectiva positiva sobre aquilo que são os erros, não é? O que é um erro? É apenas algo que não resultou como tu tinhas planeado. Apenas isso. Então, se é qualquer coisa que não resultou, pelo menos tu já sabes que não é por ali. Sim, não cuidaste bem daquela pessoa, ou sim, não respondeste de forma adequada, ou sim, não foste tão correta assim. Tudo certo. Podes ser melhor na próxima. Mas não podes apegar-te a isso e colocar-te em questão por isso e deixares a tua autoestima ser afetada por isso, porque senão sim aí estás sob efeito de uma perturbação, que é o complexo de culpa. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Não é, Soninha? Muito bem. Isso. É, Luciana. Como é que nós podemos ultrapassar então essa culpa? É mesmo por aí. Já vou responder, Luciana. Estava mesmo aí nessa parte. Isso. É, porque o que acontece, Isaac? Se nós nos sentimos culpados e ficamos imersos nesse sentimento que nos faz sentir mal connosco próprios, baixar a nossa autoestima, faz-nos questionar tudo aquilo que nós fazemos, não é? Achando que agora fazemos tudo errado, só porque cometemos aquele erro e às vezes já foi há anos, não é? O importante é mesmo inverter a situação, é isso mesmo. E para isso eu tenho que aceitar que errar é humano, está bem? Parece um lugar comum, mas é qualquer coisa que muitas pessoas não querem aceitar. E isso quer dizer que tu vais errar mais vezes ao longo da tua vida, está bem? Então, perceberes que errar é humano, tu foste capaz de o fazer, mas também és capaz de fazer diferente. E não te pôres em questão como ser humano, como pessoa por causa disso, está bem? Ou seja, não achares que és o pior, o pior dos homens, a pior das mulheres, a pior pessoa, porque não és. És só alguém que está a fazer o seu caminho, está bem? Vou só espreitar aqui o comentário do Pedro. Ok, tua experiência de vida. Pronto, mas o que é importante? É estarmos confortáveis, Pedro, com a solução que encontramos, porque aquela solução que nós encontramos e a decisão que nós tomamos em certo momento foi a melhor possível naquele momento. Para a frente é muito fácil olhar e já ter feito um caminho, não é? Maior e termos uma outra experiência diferente e aí olharmos para trás e dizer eu ali devia ter feito há 10 anos, devia ter feito há 12, mas repara, tu não és a mesma pessoa exatamente igual que eras há 10 ou 15 anos. Então, tu não podes agora, no momento presente, julgar decisões que tu tomaste há 10, 12 anos, 13, 5, até há 2 semanas, se preciso for. Porque tu já ampliaste a tua consciência, tu já tiveste outras experiências e, sobretudo, tu já viste o resultado que aquela decisão lá atrás que tu tomaste acabou por ter. E quando tu tomaste a decisão, tu ainda não sabias. Portanto, é isso mesmo, Edith, ninguém é perfeito e aprender com os erros é muito importante. Boa, Edith, então é mesmo por aí. Para que nós possamos aprender com os nossos erros, nós precisamos de perceber que tudo aquilo que nos acontece na nossa vida nos vai ensinar qualquer coisa. E se aconteceu de uma certa forma é porque é suposto acontecer assim. E nós fizemos o nosso melhor. Naquele momento a decisão foi X. Foi ir embora, foi ficar, foi seja lá o que for. E foi muito errado. Está bem? Ok. Então o que é que eu posso aprender com isso? Em vez de ser eu sou a pior das pessoas, não faço nada em condições, isto é o discurso interno, a conversa interior dentro da cabeça de alguém que está a viver
sob efeito do complexo de culpa, não é? Pronto, então, para que não fiquemos paralisados, temos que desapegar dessa ideia e olhar mais para o que é que eu vou aprender com isto. Onde é que isto me está a levar? Ok, está-me a levar a ter mais consciência sobre as pessoas, sobre mim, sobre o mundo, sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero. E depois, sentirmos também merecedores. Há pessoas que não aceitam elogios, que quando são valorizadas, quando alguém lhes diz muito bem, espetacular, foi muito bem feito e tal, que não se sentem merecedores disso. Então, sente-te merecedor, merecedora, porque se te está a ser dito, e ok, será sincero, não é? Não andamos aí todos a dizer uns aos outros, ai que bem, se não for real, não é? Quer dizer, não tem muito assunto, não tem grande utilidade. Então, trabalha esse merecimento, mesmo que tu tenhas errado para trás, porque todos nós erramos, não há dúvida nenhuma disso. Então, sente-te merecedor, ok? É importante que faças esse exercício, que abraces o merecimento, porque é para ti. E se te está a ser dado, é teu. E para que possamos aprender, é importante que substituamos a culpa pela responsabilidade, ok? Mesmo no discurso. Não, a culpa não foi minha. Qual culpa? A responsabilidade. Ou sim, a responsabilidade é minha. Ok, vou assumir. Porque eu quando assumo uma responsabilidade, eu consigo olhar para a situação e posso trabalhá-la. Posso até conseguir superar-me. Mas se eu vou para o conceito de culpa, sou culpada, eu é que sou culpada disto e daquilo, carrega em si uma conotação muito negativa e, como te disse lá para trás, não é? Toda aquela carga religiosa da culpa, do perdão e não sei o que mais que a Igreja nos incutiu na nossa educação, a ti, a mim, igual, não é qualquer coisa que tu devas libertar-te, mas aqui é suposto. Então, se tu vives a situação, não correu bem, analisas aquilo que aconteceu, se houver, enfim, pedir desculpa a fazer a alguém, faça-se esse pedido de desculpa e, sobretudo, depois perdoaste a ti própria. Claro que isto parece fácil, mas às vezes não é fácil, é bem complicado. Então, se tu não consegues libertar-te emocionalmente dessa culpa que carregas, porque tive que me divorciar e os meus filhos sofreram com isso e é por isso que a minha filha agora é infeliz, porque deixa-me dizer-te, se tu carregas essa culpa e não te consegues libertar, é provável que vivas paralisado ou paralisada pela depressão, por comportamentos de dependência, seja de álcool, drogas ou outros comportamentos de dependência, e claramente que isso não te traz equilíbrio, não te traz bem-estar e também não é bom nem para ti, nem para a tua família. Então, não tens que padecer dessa culpa o resto da vida, não tens que viver o resto da tua vida a lamentar qualquer coisa que fizeste há 5, 10, 15, 20, 30 anos, não. Tu podes libertar-te desse fardo. E se isto parecer muito difícil, posso ajudar-te, claro está, ok? Posso ajudar-te na minha consulta, na Maia, terás que vir à Maia, mas também posso ajudar-te de outras formas, por isso fala comigo. E se sentes essa culpa, é qualquer coisa que tu podes libertar, nomeadamente participando no nosso retiro. Então, nós vamos ter um novo retiro, o Despertar, Relações com a Alma, o Despertar, em março, e até ao final deste mês estamos com a oferta das meditações guiadas, Relações com a Alma, se tu te quiseres inscrever. Então, se te inscreveres até ao final do mês de dezembro, oferecemos-te as meditações. E quem está a fazer as meditações em casa sabe muito bem a transformação que está a sentir. Então é possível tu libertar-te dessa culpa e não tens que viver com ela para sempre. Às vezes foi qualquer coisa que aconteceu lá muito atrás, só que tu trouxestes essa emoção e essa experiência até ao momento presente e continuas a viver em função dela. Então ela deixou de ser passado e passa a ser o teu presente, só que é um presente envenenado, porque não te está a deixar desfrutar da tua vida. Então, sim, a culpa pode ser útil desde que tu não te apegues a ela e a utilizes para aprender e a troques por responsabilidade. Então, deixo-te aqui com uma frase que eu acho imensa piada, que é: o passado é um trampolim para o futuro, mas não é um sofá. O passado não é o teu sofá. Então espero que tenhas gostado deste live e que o partilhes com os teus amigos, está bem? Para que mais pessoas se juntem a nós.
porque o objetivo destes lives é mesmo isso, é chegar lá a casa e fazer despertar algumas mentes e consciências para a necessidade de agir, de sermos mais felizes, de melhorarmos todos nós, com cada passinho que possamos dar, o mundo em que vivemos. Porque se tu estás bem, o mundo à tua volta fica bem também. Então vou despedir-me de ti. Antes vou só espreitar aqui assim os comentários. Beijinho, Pedro. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Obrigada, Luciana. Obrigada, Sónia. Partilhem na vossa wall para que mais pessoas se juntem a nós neste live ou noutro. Nas próximas quintas-feiras, estaremos cá todas as quintas-feiras. Então vou despedir-me de ti, desejar-te uma excelente semana e se quiseres inscrever-te no nosso retiro, aproveita este mês porque ganhas as meditações guiadas, são quase 7 horas de meditação que ficas para ter acesso para sempre, online, onde quer que estejas. Ou ainda participares na nossa academia online, que está a ser maravilhosa e que também estão aqui muitas pessoas que estão a participar e que te podem dizer como é que está a ser. Claro que, a partir do momento em que tu entras no mundo Relações com Alma, a tua vida pode transformar-se. Traz alma à tua relação, reapaixona-te pela vida e até para a semana com mais um live que eu espero que tu adores.